Como eu estudei para passar em medicina na Federal, sendo de escola pública? Para quem não me conhece, eu me chamo Marcela, eu sou estudante de medicina do sexto período da Universidade Federal de Pernambuco e vim trazer aqui para vocês no canal dicas de como passar em medicina e como é que funciona a vida de medicina lá na Federal. Então, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Gente, primeiro eu vou dividir em áreas e vou explicar por onde eu estudei cada área, começando falando de ciências de natureza, que envolve história, geografia, filosofia e sociologia. Nessa matéria eu acertei 39 questões e como que eu consegui essa quantidade de acertos mesmo só estudando história e geografia? Basicamente, eu estudei história pelo canal Parabólica, que é o professor Pedro Renor, e estudei geografia pelo professor de Ferreiro, que o nome dele é Groot. E como que eu estudava essas duas matérias? Porque eu não estudei filosofia e não estudei sociologia, porque eu não gostava dessas matérias. Eu até tentei começar a estudar essas matérias, só que eu tinha muita dificuldade e acabei deixando de lado. Voltando, como é que eu estudava essas matérias? Eu fazia resumo, eu não anotava nada. Gente, eu não fazia nenhum resumo de ciências humanas, porque, para mim, ciências humanas era uma coisa que era uma história que eu devia escutar e internalizar para tentar entender. Então, o que é que eu fazia? No começo, eu comecei a separar um dia específico para estudar história e geografia. Depois, eu acabei vendo que seria melhor eu adaptar melhor o estudo dessas matérias. De que forma? Eu encaixava os vídeos de história e geografia na minha rotina. Um exemplo, eu ia almoçar, botava lá no tablet, na verdade no celular, o vídeo e ia estudando, escutando enquanto eu estava almoçando. Eu ia varrer uma casa, botava no fone e ia escutando enquanto eu varria a casa. Basicamente, eu ia internalizando aquela história e tentando entender daquela forma, otimizando o meu tempo. Lembrando de um ponto muito importante, isso foi o que funcionou para mim. Pode ser que funcione para você melhor fazer resumo e tá tudo bem. Tô contando aqui como é que foi minha experiência. E eu só assisti a aula? Não, gente, eu também fazia uma coisa que é muito importante vocês fazerem, questão. E que tipo de questão? Não é qualquer tipo de questão. Porque vocês que já fazem Enem, vocês que já fizeram, sabem muito bem que o estilo de questão do Enem é um estilo próprio dele. Então, o que é que eu fazia? Eu ia lá no site do INEP, acessava as provas anteriores e ia batendo cada prova de ciências humanas e de geografia. Geografia já está dentro de ciências humanas, né, gente? Então, releve. E fazendo essas questões, eu consegui entender como é que funcionava o estilo da prova, tanto para as questões de história, de geografia e para as questões das matérias que eu não estudei, que era filosofia e sociologia, o que me fez acertar 39 questões de 45. E detalhe, gente, eu consegui garantir esses acertos depois de ter passado um ano inteiro sem estudar para o Enem. E como assim? Gente, isso é história para outro vídeo. Se vocês quiserem mais detalhes dessa história, comenta aqui no meu perfil. Aproveite e se inscreve no canal. Mas antes de entrar na Federal, eu passei em outra faculdade com bolsa particular pelo programa Mais Médicos. Então, se vocês quiserem mais saber mais dessa história, comenta e se inscreve no canal. Falando agora de ciências da natureza. Ciências da natureza é dividido em biologia, química e física. E como eu estudei cada matéria? Primeiro falando de biologia. Biologia eu estudei pelo querido do Jubilute. Jubilute foi um professor que me fez gostar muito mais da área de saúde, me fez gostar de estudar o corpo humano, de estudar a biologia. Isso porque ele tem uma didática diferenciada. Ele traz humor pro vídeo dele, ele faz a gente ficar conectado com o vídeo. Então, o que é que eu fazia? Lembrando que eu não tinha recursos para comprar cursinho online, então eu usava tudo do YouTube ou usava alguns vídeos que algumas pessoas disponibilizavam no Telegram do curso pago dele. Então eu usava esses dois métodos de estudo para assistir às aulas. Então eu batia a playlist dele de biologia e depois ia fazer questão. Ia fazer tanto questão isolada daquele assunto que eu acabei de ver, como questão do Enem. Falando um pouco agora de química. No começo, química não tinha um professor específico que assistia a aula. Eu colocava o assunto no YouTube e ia assistir por qualquer professor. No começo, eu
tive professores que eu me identificava, que eu pegava macete com eles, mas ainda não tinha encontrado um professor que me desse vontade de ficar assistindo sempre as aulas dele. Então, com o passar dos anos, eu encontrei o professor Michel, de Química, do professor Ferreto. Eu achei ele perfeito, tanto na didática como na forma de passar o conteúdo. E ele tem uma playlist muito interessante no YouTube dele, que é ele respondendo todas as questões do Enem separada por anos de Química. Eu acho isso muito válido, porque depois que você faz questão, o ideal é que você vá corrigir os seus erros, porque não adianta nada a gente fazer questão e não corrigir o erro, senão você não vai sair daquele número de acertos, que era um erro muito comum que eu fazia no começo. Falando agora de uma matéria que sempre foi uma pedra no meu sapato: física. Por quê? No começo da minha preparação, eu achava a física muito difícil, eu achava que eu não conseguia entender física, e o que é que a bonita fazia? Simplesmente negligenciava a física, achando que só estudando biologia e química eu ia conseguir passar. E resultado, dava errado. Então, o que é que eu fiz? No meu último ano de preparação, eu decidi: esse ano eu vou começar a estudar física. Eu vou achar um professor que me faça entender essa bendita matéria. Então, fui lá e fiz. E de tanto, tanto, tanto procurar, eu achei um professor que ele é pouco conhecido, mas a didática dele é muito boa. É o professor Jacques Braga, do Física Online. Eu não consegui comprar o cursinho dele, mas se vocês conseguirem, eu acho válido comprar. Então, o que é que eu fazia? Eu assistia às aulas dele no YouTube e também assistia às aulas dele pelo Telegram, como eu falei para vocês. E, gente, esse cara me fez entender física. Eu não fiquei expert. Enfim, gente, eu não fiquei a gênia em física, mas estudar física, mesmo que do básico, no meu ano de preparação me fez acertar mais acertos em naturezas e elevou mais a minha nota, que foi o que me fez passar em medicina na federal. Porque, como vocês sabem, ciências de natureza, ela tem um peso muito grande para quem quer curso de saúde. Falando um pouco agora de linguagens, que é aquela matéria meio lá, meio cá, que não tem aquele professor específico para linguagens, como tem, por exemplo, um professor específico para biologia, para química. Então, como é que eu fazia para estudar essa matéria? Primeiro, eu comecei cometendo erros, como todo vestibulando de medicina. Eu queria estudar linguagem somente por questão, e comecei a pegar as provas do Enem, fazia as questões, ficava sempre na faixa de 20 e 22 acertos, 20 e 22 acertos, e não conseguia evoluir. Não conseguia evoluir porque eu não estudava o assunto, não conseguia evoluir porque eu não entendia as questões do Enem, e não conseguia evoluir porque eu não corrigia os meus erros direito. Então, um belo dia, olhando no Instagram, eu achei um professor chamado Felipe Pereira. Ele é um professor que ele me deu uma visão bem diferente de linguagens, porque ele ensina a linguagem com base na matriz de referência do Enem, que é uma matriz que é disponibilizada no site do INEP, é só você jogar lá no Google, matriz de referência Enem, que eles dizem os objetivos que vão estar lá na prova. E estudando pelo canal do YouTube desse professor, o que é que eu entendi? Eu entendi que as questões de linguagem do Enem, ela tem um padrão tanto de perguntas como de resposta. E aquele padrão, ele vai estar presente em todas as provas de todo o ano. Então, o que é que eu fazia? Eu entendi aquele padrão, entendi o padrão da resposta. E, pasmem, gente, toda vez que eu bati o olho na questão, eu sabia que não tinha como ser outra resposta, que só poderia ser aquela, porque era semelhante às que eu tinha feito nos Enems anteriores. Apesar de linguagem ser uma matéria que é difícil você evoluir de acertos, eu consegui uma boa evolução estudando dessa maneira, então pode funcionar para vocês também. Falando agora de matemática, que é outra matéria que era uma pedra no meu sapato, então vocês já perceberam que exatas não é para mim. Então, como eu estudei para matemática? Eu estudei pelo querido Ferreto. Gente, Ferreto é aquele professor que ele nasceu para ensinar matemática. Por quê? Ele ensina com calma, ele ensina com detalhe, ele tem paciência. No começo pode parecer maçante, pode parecer chato você assistir aquela aula com tanto detalhe, mas para quem não tem base de matemática, para mim que veio de escola pública e não tinha uma base muito boa de matemática, foi essencial eu começar
do básico para poder entender uma coisa mais avançada. E o canal de Ferreto, eu acredito que seja o canal mais completo de matemática que a gente tem, porque ele tem uma playlist separada tanto de matemática básica como de matemática para o Enem. Então, não é necessário, não vou dizer que não é necessário, se você tiver dinheiro, você pode fazer, mas se você não tiver dinheiro, gente, é só bater a playlist dele que vai dar certo. Pegar, fazer questão do Enem, fazer questões semelhantes ao Enem e vai dar certo. Por último, e não menos importante, falando agora de redação. Gente, como é que eu fiz para estudar redação? No começo, eu entendi a estrutura, como é que funciona a estrutura, como é que funciona a correção. E para fazer isso, eu tive que assistir aulas no YouTube. Eu assisti aulas do canal da Poxa Lulu, eu assisti aula do canal da Luma em Ponto, eu seguia Redação Nota 1000 no Instagram, que dava dicas de redação. Então, eu entendi o que é que eu tinha que colocar na introdução, o que é que eu tinha que colocar no desenvolvimento e o que é que eu tinha que colocar na conclusão e o que é que ia ser cobrado de mim, ou seja, como que aquela redação seria corrigida. Então, depois que eu fiz tudo isso, eu criei um modelo para mim de redação, que era um modelo que eu utilizava em todas as provas que eu fazia. E esse modelo me fez tirar 940 em todas as vezes que eu tentava Enem. Porque eu perdia 60 pontos. Porque eu não estudava gramática, gente. Eu era uma pessoa que eu não treinava redação, confesso. Eu, depois que montei meu modelo, depois que eu vi que estava dando certo, que eu sempre tirava 940, eu relaxava, não estudava redação o ano todinho. Quando chegava perto do Enem, eu pegava meu modelo, decorava referências de livro, referências de filósofos para colocar na redação para tentar encaixar no meu tema e basicamente ia-se embora fazer a prova. E no cenário atual da redação do Enem, eu sugiro que vocês não façam isso mais, porque a gente viu que agora no ano de 2025 houve uma queda muito grande das notas da redação do Enem, e isso é resultado dos modelos prontos. Então, o que é que eu oriento para vocês? Estudem redação direitinho toda semana, entendam como é que funciona, entendam como é que você vai falar daquele tema, treine os temas, justamente para vocês não serem pegos de surpresa se vocês usarem somente o modelo pronto. E foi assim que eu estudei para passar em medicina, tanto na particular como na federal, vindo de escola pública e sem recursos para comprar cursinho. E se vocês quiserem saber como é que eu montava meu cronograma, por onde eu pegava mais questões além do site do INEP, comenta aqui nesse vídeo que eu faço um vídeo para vocês explicando cada detalhe. Beijos e se inscreva no meu canal.